Agora que eu vi, a gente tem que intercalar essa parte. Mãe, não pode desligar o celular. É pecado, né? Falta 3 minutos, né? Sem pressão. Sem pressão. Que eu tenho que ler aqui primeiro. Ai, meu Deus. Ai, eu não tenho papel, meu Deus. Eu também não trouxe. Aquelas coisas também não trouxe. Acho que fazer assim. Sou mais mandando. O exercício vocal. Do que abrir, né? Aham, porque essa pasta aqui tá meio... Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana de Enfermagem Uninter. Eu sou a professora Deise e, juntamente com a professora Louise, vamos ser a mediadora dessa mesa redonda repleta de convidadas super especiais, ok? Então, passo a palavra para a professora Louise para ela apresentar quem são essas nossas super convidadas de hoje. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos vocês que estão nos acompanhando hoje em mais um dia do evento aí da segunda semana de enfermagem. Então, eu vou apresentar para vocês quem são as nossas convidadas dessa noite, desse evento. Vou iniciar a apresentação pela Alexandra Lunardon. É doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, mestre em enfermagem também pela Universidade Federal do Paraná, graduada em enfermagem também pela Universidade Federal do Paraná, atua como chefe da unidade de urologia no Complexo Hospital de Clínicas, tem especialização em linhas de cuidado, urgência, especialização em gestão em saúde, especialização em enfermagem do trabalho pela Uninter, atuou no SAMU e no Núcleo de Educação em Urgências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
na Prefeitura de São José dos Pinhais, foi tutora e preceptora do Programa de Residência Multiprofissional de Urgência e Emergência e da Residência de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, tem experiência como docente do curso de graduação e técnico em enfermagem, é enfermeira assistencial no pré-hospitalar móvel, no SAMU, hospitalar e atenção básica. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Muito obrigada. Agora eu quero apresentar para vocês nossa próxima convidada, Cristopala, enfermeira obstetra e parteira de alma, 18 anos de carreira, 10 anos de experiência no ambiente hospitalar e 8 anos atendendo de forma autônoma e individualizada casais que querem vivenciar o parto mais natural possível com informação, apoio e empatia. Seja muito bem-vinda, Cris. E agora, a nossa terceira convidada, Ingrid Meirelles Gomes, doutora e mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, membro do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Cuidado Humano de Enfermagem, membro da Comissão de Sistematização da Assistência e da Comissão de Cuidados Paliativos do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, enfermeira do Serviço de Gestão de Altas do Complexo Hospital de Clínicas, estudos com foco principalmente em cuidado domiciliar, transplante de células-tronco hematopoéticas, cuidado transpessoal e ground theory. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada pela participação de todas vocês aqui hoje conosco. Passo a palavra para a professora Daisy. Bom, então, gente, dando sequência aí ao nosso evento, que tem como tema, né, o cuidado de enfermagem, um olhar para a integralidade do sujeito, né? Então, nós convidamos essas super mulheres aqui que desenvolvem a prática da enfermagem, né, com esse cuidado, com essa integralidade aí para o sujeito, né? Então, esse é o objetivo do nosso tema de hoje, da nossa fala de hoje. E essas super enfermeiras, que a professora Luísa já leu aqui o vasto currículo delas para vocês, elas vão contar um pouquinho para a gente como que é essa prática que elas desenvolvem, como que é olhar para a integralidade do sujeito na prática, né, nessa área específica de atuação delas. E para você que está nos acompanhando nas mídias sociais, seja lá pelo Facebook da Uninteresul ou lá no YouTube, mande suas perguntas, né? O que você gostaria de saber aqui nessa noite? Mande para a gente que a gente vai acompanhando pelo chat e vai respondendo. Então, passo para a professora... Na verdade, não. Agora eu vou iniciar a nossa fala, né? Não passo para ninguém. Passo para a Ingrid, né? A nossa primeira convidada, contar um pouquinho para a gente como que é essa sua prática, né? Essa especificidade aí do o que é essa gestão de alta, né? Que eu acho que deve ter gente aí que está assistindo a gente que está pensando, o que será que é isso? Então, conta um pouquinho pra gente e como que se dá a integralidade nessa prática, tentando olhar o sujeito como um todo. Tá ótimo. Então, primeiramente, eu queria dar boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu trabalho na gestão de altas faz um tempinho, é um projeto realmente inovador. Eu trabalho no Complexo Hospital de Clínicas, em Curitiba, e nesse hospital, ele é pioneiro a nível nacional nessa gestão de altas. A gestão de altas, ela é muito enraizada no princípio da integralidade, que vem lá de 1990, né, na legislação 8080, mas que até hoje é uma coisa que é perseguida na prática, porque a gente, embora tenha, né, esse conceito de associar prevenção, promoção, reabilitação, entender o sujeito individualmente, mas coletivamente, todos os contextos que ele está inserido, a gente vê que na prática tem um desmembramento dos níveis hierárquicos das redes de atenção em saúde. Então, por mais que a atenção primária busque mais e atue mais nessa integralidade, quando o paciente vai para um nível terciário, um hospital de alta complexidade, ele acaba sendo visto individualmente e muito voltado ainda para a sua doença, para a patologia que ele está cuidando naquele ambiente.
E é justamente nessa desarticulação que a gestão de altas vem atuar. Então, a gente busca entender esse paciente de forma como que ele vai voltar para essa atenção primária. Então, propor que ele continue sendo atendido e continue tendo as suas demandas de cuidado resolvidas. Então, da onde que surgiu essa ideia? Em 2006, começaram a ser feitos estudos, porque fora do Brasil já existia esse tipo de serviço. De 2006 a 2016, a gente teve muito essa parte de pesquisa, de conhecer o que estava sendo feito fora do Brasil, para então trazer para cá. A nível nacional, em 2013, teve a portaria de atenção hospitalar, e nessa portaria eles propõem a alta responsável. Essa alta responsável, ela tem 3 vertentes, que é propor a autonomia do sujeito, propor a continuidade do cuidado e propor que haja mecanismos de deshospitalização breves. Então, é nessas 3 vertentes, procurando essa alta responsável, que a gente atua. A gente busca olhar o paciente, todas as demandas de cuidado que ele vai ter, não só relacionadas àquele momento de internação, para que ele tenha tudo isso resolvido quando volte para casa e a gente consiga evitar uma nova intercorrência, uma nova internação, que a gente consiga resolver os problemas que ele vai ter futuramente, articular os próximos passos dele na rede de atenção em saúde. Então, como é que a gente faz isso na prática dentro do hospital? Quando o paciente entra no hospital, a gente tem um número enorme, né, de pacientes e nós somos apenas em 3 enfermeiras nesse serviço. Então, a gente faz uma busca ativa, mas a gente também recebe comunicação de toda a equipe multiprofissional de pacientes que têm demandas específicas de cuidado. A maioria das pessoas entendem demandas específicas como o uso de equipamento, de prótese, de sondas, mas não é só isso que a gente avalia. Porque um paciente que tem policomorbidades, que tem doenças crônicas com histórico de má adesão, tudo isso gera para a gente um paciente que não tem um cuidado voltado para a sua integralidade, que ele não é visto considerando o seu meio social, o seu momento histórico, a sua família, o ambiente que ele está inserido. Então, a gente busca essa integralidade de forma a entender esses critérios, né, essas características dos sujeitos que vão demandar cuidados dentro do hospital, mas para além do hospital também. Então, a gente propõe, né, como eu disse, das 3 vertentes, a parte de autonomia do sujeito, então entendendo ele individualmente. Como que a gente faz isso? A gente pensa ele, como que ele pode estar se cuidando de melhor forma. A gente tem pacientes com níveis de dependência diferentes. Dentro dessas limitações de dependência, o máximo de independência que a gente consegue ofertar para ele, tanto dentro do hospital, quanto pensando nesse pós-alta. Além disso, a continuidade de cuidado. Então, a gente faz a contrarreferência, né, que a referência é quando vem do nível menor para o maior. A gente faz a contrarreferência, que é a volta dele do nível terciário para a atenção primária. Aqui em Curitiba, a gente tem um sistema único, né? Com a prefeitura, a gente consegue fazer a passagem dessas informações no sistema da prefeitura. Nos outros municípios, a gente faz por e-mail essa comunicação, mas a gente busca repassar o que aconteceu com esse paciente dentro do hospital para a atenção primária e quais são as demandas dali em diante que ele precisa que sejam atendidas para que ele tenha realmente esse cuidado continuado. Além disso, então, a gente agora, recentemente, ampliou o serviço e começamos nessa 3ª vertente, que são mecanismos para deshospitalização breve. Então, a gente faz esse acompanhamento desde o começo para saber o que está acontecendo com aquele paciente que possa estar atrasando aquela alta. Então, ele precisa de fralda ou de sonda para casa, mas ele mora num município muito pequeno, o município não tem a disponibilidade de imediato, então a gente já vai fazendo o contato com aquele município antes da alta, para que quando ele vá de alta, ele já tenha esses equipamentos disponíveis no domicílio. O paciente vai precisar de um curativo, de um procedimento específico, de medicamento injetável domiciliar. Toda essa conversa também é feita antes, para que no momento da alta já esteja tudo pronto. Então, há um tempo atrás, a gente tinha uma quebra quando o paciente ia para casa, que ele não sabia o que ia acontecer. Aí eu vou para casa, mas daí comecei a respirar esquisito, volto para o hospital. Então, não é assim necessariamente que acontece hoje, porque a gente tem essa comunicação
com os diferentes serviços oferecidos na rede. Então, o enfermeiro que atua na gestão de altas, além dele ter um conhecimento clínico que se faz necessário, porque a gente tem que saber o que esperar daquele paciente no internamento, para saber em que momento a gente começar a atuar no planejamento da alta, a gente também tem que ter um conhecimento político, entender quais são os serviços disponíveis na rede, para a gente otimizar a utilização desses serviços. Porque a gente tem, a nível nacional, muitos serviços de saúde, mas a gente não tem o conhecimento, às vezes, desse serviço pelos profissionais que estão dentro de um hospital terciário, né? A gente, às vezes, não tem essa comunicação entre os níveis diferentes das redes de atenção em saúde, entre os próprios profissionais. Então, a gente não consegue nem fazer essa orientação para o paciente. E é nesse conhecer o que tem politicamente, fazer reuniões com secretarias de saúde, que a gente também atua. Que interessante, Ingrid. Então, vocês fazem todo o mapeamento do que esse paciente que estava internado, que ele vai precisar de apoio para poder voltar tranquilamente, para poder voltar e não precisar retornar, digamos assim, de emergência ou alguma situação nesse sentido para o hospital. Né? Ele consegue fazer esse retorno para a vida cotidiana, para a vida normal, né? Desenvolvendo as suas funções diárias, né? Tendo todo esse apoio. Isso, e além da gente ver e tentar resolver as pendências de cuidado que ele vai ter relacionado ao motivo da internação, a gente busca também inserir todas as outras coisas envolvidas que não foram exatamente o que causaram aquela internação. Então, ele tem um hábito de vida prejudicial, a gente tenta contato na rede, se tem algum apoio, algum local que ele pode conseguir ajuda, a gente já sai do hospital com encaminhamento para determinados tipos de serviço, depende daí do município, o que tem disponível, né? Então, a gente tenta entender ele realmente de uma forma integral, para que ele seja um sujeito, um indivíduo e um cidadão. Que bacana. E você mencionou que vocês são apenas 3 enfermeiras que fazem isso dentro do hospital. Isso. Hoje a gente tem 3 enfermeiros, a gente tem um auxiliar administrativo e a gente tem um técnico de enfermagem que faz a busca de parte de exame. Então, um dos entraves que a gente percebeu quando começou essa parte de mecanismos de deshospitalização era que, às vezes, os exames atrasavam, agendar o exame, atrasava a possibilidade do diagnóstico e, por consequente, a alta lá na frente. Então, a gente tem esse profissional que ele faz esse mapeamento dos exames, tentando adiantar isso e, dessa forma, a gente otimiza o tempo de internação pela resposta mais rápida ao diagnóstico. Certo. Muito interessante. E para atuar assim nessa área, você tem que ter alguma formação específica, formação generalista de enfermeiro, ou tem que ser algum profissional de alguma outra área específica? Como que é? Nós, ali na gestão hoje, a gente tem profissionais bem qualificados, somos em 2 doutoras e uma mestre, mas não tem uma formação específica nisso, principalmente por ser o serviço pioneiro. Então, na verdade, somos nós que treinamos os serviços que estão abrindo essa gestão de altas, né? Claro que cada um vai tendo a sua especificidade, funcionando do jeito que cabe, mas a gente recebe com frequência visita de outros hospitais, da equipe que vai fazer esse serviço em outros hospitais, daí a gente capacita eles, faz um treinamento e daí a gente vê o serviço se ampliando e acontecendo em outros municípios, em outros hospitais. É bem legal. Que bacana, que interessante. Porque eu acho que é bacana a gente saber, né, se tem algum treinamento, né, como você falou assim, então, vocês foram pela vivência, foi um direcionamento da instituição, mas vocês fazem treinamento de outras equipes, né, de outros hospitais ou de outras instituições que querem desenvolver, né, implementar essa gestão de alta. Isso. Em 2013, quando teve o lançamento, né, da Política Nacional de Atenção Hospitalar e que teve a questão da regulação assistencial, o Hospital de Clínicas ele tentou de todas as formas fazer com que isso ocorresse a contento. Então, a criação da gestão de altas veio dessa necessidade política, vamos dizer assim, né? Então, a gente tenta adequar o serviço a essa política que foi instaurada, assim. A gente tenta fazer isso acontecer. Bacana. E como que você vê, né,
Você já falou que faz parte de uma política e tal. E para você, Ingrid, pela tua trajetória, pela tua formação, qual é a relevância de ter um serviço desse dentro, né, de um hospital? Ou a importância de você ter essa referência e contra-referência? Então, eu acho que a experiência na gestão de altas, de certa forma, ela tirou um véu que tinha para mim, assim. Eu trabalhei muito tempo com cuidado domiciliar, com atenção primária, também no hospital, então eu conhecia as duas partes, né, que isso é uma das demandas que a gente precisa do profissional, que ele conheça essa articulação, mas eu nunca tinha parado para observar o quanto é importante que essa articulação aconteça. A gente é sabido, né, em todas as normativas do Ministério da Saúde que é importante, mas a gente acabava não vendo isso na prática e simplesmente deixando as coisas acontecerem. E agora que a gente vê essa articulação, a gente vê dos pacientes se sentirem mais seguros em ir para casa. Por exemplo, um paciente que vai com um SAD, que tem uma demanda de cuidado, que vai precisar de uma adaptação em domicílio, ele entrou totalmente independente, está saindo dependente, aquela família que vai cuidar, então gera ansiedade para a família, para o paciente. A gente mandar ele articulado, olha, você vai conseguir insumo em tal lugar, você vai ter o atendimento do SAD, você vai poder fazer a medicação em casa. Isso traz uma tranquilidade para o paciente e acaba proporcionando essa autonomia que a legislação propõe e que o serviço se propõe a efetivar. Além disso, a gente vê dos profissionais, que foi assim, um desafio mesmo para a gente enquanto equipe, porque ninguém conhecia o serviço de gestão de altas, então dificilmente a gente era acionado para resolver os problemas inicialmente, e hoje a gente fica o tempo inteiro respondendo demanda e a equipe traz isso pra gente, de que, se vocês não tivessem feito isso, a gente não tinha conseguido deshospitalizar esse paciente. O paciente mandou auditoria, colocou na ouvidoria elogio. Então, pra gente, esse retorno tá começando agora, né? Mas está sendo muito válido, assim, principalmente a parte da equipe, de comunicação com a equipe, que era uma coisa que a gente tinha um pouco de dificuldade. O médico deu alta, a enfermagem não ficou nem sabendo, o terapeuta ocupacional não conseguiu orientar antes da alta. E como a gente faz esse planejamento para essa alta, todo mundo da equipe acaba sabendo e a gente consegue fazer essa alta sair de uma forma mais segura para o paciente, que é a nossa proposta, né? Que ele vá da forma mais segura para casa. Certo, muito obrigada, Ingrid. Eu acho que deu para ter uma noção aí, né, um pouquinho do que é essa atuação, né, na gestão de alta. O pessoal já está dando uma boa noite aqui, já está começando a se manifestar. Então, na sequência, a gente volta para eventuais perguntas que a gente tem aqui no chat. Professora Luíse, vamos para a nossa próxima? Claro, com certeza. Vamos ouvir aqui, então, a nossa convidada, Alexandra. Por favor, Alexandra, fique à vontade. Conta um pouquinho para nós da sua experiência enquanto profissional enfermeira, onde você trabalha, como é o seu trabalho, o seu dia a dia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer à Faculdade Uninter, na presença da professora Deise, a professora doutora Luíse. Eu acho que é de grande valia essa oportunidade da gente poder falar de dois temas tão importantes no meu caso, né, que é o SAMU, que é a minha grande paixão, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e a integralidade, né, a importância da integralidade dentro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Começando a minha fala, eu gostaria de indicar um artigo que é ele é de 2013, mas ele ainda é muito atual e muito relevante. O título dele é Cuidado Integral e Atenção às Urgências, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no Estado do Rio de Janeiro. Ele é focado para o Estado do Rio de Janeiro, mas ele é totalmente, ele condiz com o Brasil todo. Ele é um artigo da professora doutora Gisele Dewar, ela é doutora em saúde pública, e ela fala justamente da integralidade no serviço móvel de urgência. Então, eu organizei a minha fala da seguinte maneira, né? Eu vou falar em 4 momentos. No primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre integralidade, porque o conceito de integralidade, ele é muito profundo, ele é muito denso.
Depois eu quero falar um pouquinho de SAMU, o que é o SAMU, como que está estruturado, como está organizado. Depois eu vou falar um pouquinho da integralidade dentro do serviço de atendimento móvel de urgência e depois eu vou falar como que está organizado, né? Quais são, onde a gente está hoje e aonde a gente gostaria ou deveria somar esforços para chegar. Então, a integralidade, ela como eu já falei, é um conceito muito denso, muito amplo, e por isso eu parabenizo vocês, professoras, por vocês trazerem essa discussão, porque a gente precisa estudar, a gente precisa pensar, a gente precisa discutir mais e desenvolver na nossa prática a integralidade, né? A integralidade, ela avança, ela não olha o sujeito, aquele usuário, o cliente, o paciente, aquela pessoa como uma prática curativa. A gente tem que evoluir esse conceito, né? Olhar o paciente no seu contexto biopsicossocial, cultural. Aonde que é o contexto que ele está inserido? O que eu posso fazer a mais do que eu já faço para que eu consiga ter algum resultado positivo na minha prática? Então, a gente não pode ter uma visão apenas curativa, a gente tem que ter uma visão holística daquele ser humano. Ele está inserido em um contexto, ele está inserido em uma família, ele está inserido em uma política, ele está inserido numa situação financeira, que às vezes não é a mesma que eu, um entendimento cultural, que às vezes não é o mesmo que eu. Então, como que eu faço para realmente chegar naquele indivíduo? Por isso, a gente precisa trabalhar também, não só na recuperação e no tratamento. A gente precisa cada vez mais trabalhar com promoção e prevenção, principalmente quando a gente fala da urgência e emergência, que é a ponta, né? Onde estoura a ponta do iceberg. Então, como que eu trabalho com prevenção? Como é que eu faço com que aquele acidente vascular encefálico, ele seja prevenido na atenção básica, né? Como que eu faço? Eu crio grupos de pressão alta, eu crio grupos de diabetes, eu estruturo a minha unidade básica, a minha atenção básica, para que isso não influencie lá futuramente, né? Lá na atenção terciária, né? Que vá o paciente lá para a Ingrid, ou que eu possa melhorar e otimizar, porque por mais que a gente ofereça recursos, às vezes os recursos eles não são suficientes. Os recursos eles precisam ser melhorados, eles precisam ser otimizados da melhor forma possível. A integralidade, então, ela vai se construindo durante a nossa praxis, né? Durante o nosso atendimento, né? Então, ela vai evoluindo conforme a gente vai evoluindo também. E onde que o SAMU entra nisso, né? O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Atenção Pré-Hospitalar Móvel. O SAMU, ele surge aqui no Brasil em 2002, com a Política Nacional de Atenção às Urgências, a fim do quê? A fim de melhorar, de qualificar e de otimizar o atendimento às urgências e emergências pré-hospitalares, a fim de eu atender em tempo oportuno, reduzir a demanda de hospitalização, reduzir o número de sequelas e aumentar, consequentemente, a qualidade e a sobrevida das pessoas. Porque quanto antes eu atender uma urgência e emergência, menos sequelas, menos agravos e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Então, essa é a proposta do SAMU, é otimizar a urgência e emergência. E é muito interessante porque a urgência e emergência, né, e eu sou muito grata por ter a oportunidade de viver isso, a urgência e emergência, ela transpassa por toda a rede de atenção à saúde. Então, não é porque eu estou na rede de atenção urgência e emergência que eu só vou atender urgência e emergência. A urgência e emergência, ela se dá na atenção básica, ela se dá na atenção de baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade. Ela se dá na rua, ela se dá na rodovia, ela se dá com idoso, com jovem, com criança, com adolescente. Então, a gente perpassa por todas as idades e por todos os componentes da rede. E isso permite com que a gente fale muito sobre integralidade de setores, porque a gente, dentro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a gente não trabalha sozinho. Fato, a gente não consegue trabalhar sozinho. Se a gente atende um infarto agudo do miocárdio e a gente não tem um hospital de referência para que esse paciente possa ser tratado,
Não adianta a gente chegar em tempo hábil, a gente tratar esse paciente no pré-hospitalar, se a gente não consegue dar a continuidade do cuidado, né, Ingrid? Então a gente precisa dessa integralidade e a gente precisa, como nunca, conhecer a nossa rede de atenção à saúde. Para onde a gente vai levar esse doente? Para onde a gente vai disponibilizar e como é que a gente vai fazer para melhor atender com qualidade e segurança? Então, a integralidade, e o papel do enfermeiro, né? O que o enfermeiro pode fazer para oferecer um suporte mais integral a esse paciente? É olhar esse paciente num cuidado mais holístico, num cuidado integral, num cuidado não só curativo. Obviamente, né, na urgência e emergência, numa parada cardiorrespiratória, obviamente, eu tenho que reverter essa parada cardiorrespiratória. Não vou conseguir ficar fazendo anamnese, exame físico, embora rapidamente às vezes a gente faça, mas eu não vou conhecer o contexto familiar a fundo. Mas em algum momento, após estabilizado, você vai conseguir fazer isso. Então é importante que você conheça o contexto onde esse paciente está inserido, com que você conheça as políticas que estão envolvidas, a rede de atenção, né? Talvez eu tenha muitas crianças prematuras, o que eu posso fazer? Essas mulheres, elas estão tendo acesso ao pré-natal? Essas crianças, essas mães, elas estão sendo orientadas em relação ao pré-natal? Elas estão tendo acesso? Então, isso a gente tem que ter sempre em mente, esse olhar crítico, porque mesmo que a gente direcione esforços, né, para atender uma condição aguda, a gente tem que pensar em otimizar os recursos de forma a melhorar e poder... licença um pouquinho. E poder atender da melhor forma possível, com maior qualidade. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que olhar o paciente em sua integralidade, de sua forma não apenas curativa, não apenas naquele momento, mas ter um conceito, né, uma amplitude de olhar e mais voltado também à promoção e prevenção. Eu falo sempre, né, toda vez que eu tenho essa fala, eu sempre bato na mesma tecla. Não adianta a gente falar, a gente discute muito hoje sobre, por exemplo, sobre transfusão no pré-hospitalar de choque hemorrágico, a gente transfundir dentro da viatura, dentro da ambulância. Não adianta a gente transfundir esse paciente se a gente não tem para onde encaminhá-lo. Não tem como a gente transfundir esse paciente se a gente não melhora a condição das nossas estradas, se a gente não melhora a condição, a estrutura onde esse usuário, esse paciente está localizado. Então, eu digo que a integralidade é, às vezes, muito mais, além de saúde. A gente fala de condições de moradia, de condições de trânsito, a gente tem interface no SAMU com outros serviços que não são unicamente da saúde. A gente tem interface com a polícia, com a guarda municipal, com a polícia rodoviária federal, a gente tem interface com o Instituto Médico Legal. Então, a gente conhecer os componentes, e não só da área da saúde, mas conhecer toda a estrutura que possa nos fortalecer e nos ajudar nesses atendimentos. Então, o SAMU, ele é uma prática da integralidade, né, dentro do contexto de saúde. Hoje nós vivenciamos, né, aqui já vou concluindo a minha fala, hoje nós vivenciamos um subfinanciamento do SUS, né, sabido por todos, né, que cada vez a gente tem menos recursos, por isso a gente precisa cada vez mais otimizar o pouco que temos, né, utilizar com maior eficácia, eficiência, né, a fim de você atender mais com menos. Não tirando a qualidade, né? A qualidade sempre deve ser nossa prioridade, mas nós temos que otimizar os recursos. Nós temos uma insuficiência da atenção básica, então às vezes a gente fala, porque a população utiliza o SAMU de forma inadequada, nós atendemos muitas ocorrências que não são de urgência e emergência, mas será que essa população está tendo acesso na atenção básica?
Fica uma crítica. Será que nós não teríamos que fortalecer a atenção básica, dar mais estrutura para a atenção básica, dar mais condições, além da saúde, de outras coisas que essa população precisa? Será que se nós não fizéssemos isso, nós não teríamos uma redução aí da demanda das urgências e emergências? Fica uma reflexão para a noite, né? Nós temos uma fragmentação do cuidado, né? Um fato, uma dificuldade de acesso de forma em geral. E importante destacar que o SAMU, ele né, hoje, falando rapidamente, né, quando a população ela pode utilizar o recurso do SAMU via telefone 192, que é o acesso universal para todo o Brasil, praticamente todo o Brasil ele é implantado. E quando o usuário ele liga para o número 192, quem atende, né, o atendente, ele vai pegar dados básicos de telefone, a causa da ocorrência, e ele vai ser direcionado ao médico regulador. O médico, que pode ser um enfermeiro regulador ou um médico regulador, tudo estruturado em protocolos de atendimento. Esse profissional vai fazer perguntas direcionadas para poder elencar, para poder avaliar o tipo de recurso que ele vai destinar a esse paciente. Ele pode destinar uma ambulância avançada, que é uma ambulância de atendimento com uma equipe um pouco maior, com uma equipe composta pelo condutor, pelo médico e pelo enfermeiro, que são ocorrências que requerem um pouco mais de procedimentos invasivos e procedimentos avançados, né, que é a USA, a USA. Ele pode avaliar e deslocar uma ambulância de atendimento básico, né, uma USB, que é composta pelo técnico e o condutor de enfermagem, que é para atendimentos mais teoricamente simples. Ele pode, em outros locais, temos motolâncias, ambulâncias. Aqui em Curitiba nós temos também o helicóptero, né, que são situações mais longínquas, em que eu tenho que ter um tempo de resposta mais rápido, eu tenho uma condição mais grave, um tempo de resposta, necessariamente eu tenho que ter um tempo de resposta mais rápido para o atendimento dessa vítima, né? É um recurso mais caro, mas quanto vale uma vida, né? Então, nós temos esses recursos que o médico ou o enfermeiro, eles deslocam esse tipo de atendimento, ou pode simplesmente realizar orientações e orientar esse paciente, esse familiar, a buscar outro tipo de serviço, outro tipo de atendimento. Mas o que eu quero falar, né, com o tipo de organização que eu tenho hoje dentro do SAMU? Que a partir disso, eu tenho um observatório não só das urgências e emergências, mas eu também tenho um observatório da rede de atenção à saúde. Então, quais são as minhas maiores demandas de urgência e emergência? O que eu recebo de ligação? O que essa população adscrita está precisando, está necessitando? Qual é a minha maior demanda? A partir disso, dessas demandas que eu recebo, né, no meu observatório da rede, eu posso destinar recursos, eu posso destinar políticas públicas de saúde e eu devo destinar ações a fim de melhorar e otimizar o recurso que eu tenho. Então, o SAMU, ele contribui, né, eu acho que, não sei se ficou dúvidas, mas ele contribui para a integralidade no sentido da necessidade que eu tenho de transcender a prática curativa e de olhar as necessidades e expectativas daquele usuário, daquele paciente, daquele cliente, daquela vítima. E o que o Estado precisa trabalhar, né, em ações preventivas, ações e políticas públicas destinadas ao serviço a fim de melhorar e qualificar. Nós precisamos trabalhar com qualificação, né? A portaria 2048, que foi a portaria que trouxe a criação do SAMU, ela traz a necessidade, para não falar, na verdade, a obrigatoriedade de ter um núcleo de educação em urgências. Qual é a funcionalidade do núcleo de educação em urgências? É você qualificar não só, mas também a atenção às urgências, né? Quando eu falo de
unidade de pronto atendimento, quando eu falo de hospital, né, unidade de urgência e emergência, quando eu falo de SAMU, quando eu falo então de todos os profissionais que estão envoltos na atenção às urgências, mas também precisamos ampliar isso. O Núcleo de Educação e Urgências, ele deve treinar todos os profissionais da atenção à saúde, né? Quando eu falo de atenção básica, quando eu falo de maternidade, quando eu falo da integralidade do cuidado, eu preciso capacitar os profissionais, né? Para atender, pelo menos abordar, né? Saber o que eu faço primeiramente, numa ocasião, numa situação de urgência e emergência, e também eu vou além. Eu acredito muito que nós precisamos evoluir para discutir em escolas as urgências e emergências, para a gente conversar com os professores, né? Uma criança convulsiona em sala de aula, o que eu faço? Até eu chamar o SAMU, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deitar, eu tenho que lateralizar, eu tenho que segurar a língua, porque a gente vê coisas bizarras acontecendo quando a gente vai nas ocorrências. Então, falar sobre urgência e emergência, lógico que ninguém quer fazer, né? Ninguém espera que vá atender uma urgência e emergência, mas todo mundo está suscetível, infelizmente. Então, capacitar alunos, né? Crianças, jovens, porque crianças, eu acredito que são, além de ser o nosso futuro, né? Os nossos precursores, né? Mas eles absorvem muito rápido. Às vezes a gente não acredita na potencialidade que as crianças têm. Mas elas, lá em São José, a gente tinha um programa chamado SAMUzinho, que agora ele mudou de nome, mas ele continua mais ou menos com a mesma funcionalidade, que é o programa Saber Mais, que ele fala muito ele vai às escolas e ele dá aulas, palestras, lógico, né, numa linguagem simples, numa linguagem que chegue, que você consiga adentrar, né, naquele contexto social daquela criança, daquela idade, na sua maturidade intelectual, emocional e cultural, enfim. Mas isso já salvou vidas, né, e eu até me emociono de falar porque a gente precisa evoluir para falar mais sobre urgência e emergência, para falar mais de educação em saúde, para falar mais de educação permanente, porque isso é a integralidade dentro do SAMU. Então, o SAMU não é apenas você curar aquela vítima, tratar aquela vítima, é você educar a população de forma que às vezes você consiga prevenir ou minimamente evitar e minimizar sequelas. Então, e isso salva vidas, né? Eu acho que é muito importante essa conscientização quando a gente fala aí de integralidade do cuidado. E aqui eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez, professora Luiz, professora Deise, e a Uninter pela oportunidade. Muito obrigada, Alexandra. Foi Obrigada. ótima a sua fala. Faz nós refletirmos, né? Pensando aqui SAMU enquanto atendimento ali na ponta, né, a vítima, mas não é só isso. Você trouxe uma outra reflexão, tendo esse olhar, né, para o quanto a gente precisa realizar essa educação em saúde para a população, nas escolas, e é algo que é importante, que o nosso país precisa parar, pensar sobre isso e agir efetivamente, né, e olhar a integralidade nesta forma. Eu tenho certeza que temos vários alunos aí com diversas perguntas, mas a gente vai deixar aí mais para o final as perguntas, pessoal, podem ir colocando no chat, que logo mais a gente vai fazer a leitura, né, e perguntar aqui para as nossas convidadas todas as curiosidades que vocês têm. Mas antes de encerrar, Alexandra, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. De todos os atendimentos que você já realizou dentro do SAMU, qual aquele que chamou a sua atenção, onde você pôde ali identificar que teve um atendimento voltado mais para a integralidade, né? Onde você observou o envolvimento dos demais profissionais e teve esse olhar integral para aquele sujeito, mas que te marcou? Ai, foram tantos. Eu tenho 14 anos de SAMU e a gente vivencia muita coisa, muitas coisas boas, muitas coisas muito tristes e algumas coisas que nos marcam, outras que a gente gostaria de esquecer, mas eu acho que
atendimentos que sempre marcam a gente são nascimentos, por exemplo, né? Fazer parto. Eu acho que toda regra tem a sua exceção, né? E a gente tem que ter um olhar mais voltado à integralidade, à individualidade, à vontade daquele paciente. Às vezes o que é bom para mim não é bom para aquele indivíduo. Então a gente tem que manter um diálogo e entender o seu contexto social, né? Eu acho que teve um nascimento que a gente vivenciou num lugar muito insalubre, num lugar, né, com muita sujeira, e a gente poder dar aquele acolhimento, acalmar o ambiente, com várias crianças, animais correndo em casa, a gente poder dar aquele acolhimento, a gente poder vivenciar aquilo junto com aquela mulher, com aquela família, eu acho que marcam bastante a gente. É o que me veio na memória agora, mas tem várias situações. Com certeza, tenho certeza que se a gente continuasse aqui, nós teríamos o resto da noite para contar e mais um tanto, né? Com tanto tempo de experiência, muitas histórias, muitas vivências e muitas experiências. Muito obrigada pela sua fala, foi ótima, traz várias reflexões. Espero que vocês aí de casa estejam aproveitando as nossas convidadas aqui que trouxeram com tanto primor, estão trazendo, né, com tanto primor e tanta experiência a sua área, a sua prática, né, a sua atuação aí na enfermagem. Então, eu passo a palavra agora para a professora Deise. Bom, então agora a gente vai para a nossa última fala, né, a nossa última convidada, mas não menos importante, né, Cris? Porque você viu que já foi permeando aqui, ó, já foi tendo spoiler aqui, né? Então, Cris, conta um pouquinho pra gente o que é que você faz, né? E como que você faz essa tua prática, né? Buscando essa integralidade, né, para as pessoas, né? Porque a gente sabe que não é uma pessoa só aí na sua prática. Com certeza. Então, boa noite a todos. Quero muito agradecer também o convite da Uninter e das professoras. Um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história e compartilhando com vocês a experiência na enfermagem. Então, eu sou enfermeira obstetra. Como já haviam me apresentado, eu tenho uma experiência na área hospitalar, mas eu acho que a própria vida e a profissão e o universo me levou para um caminho um pouquinho diferente. Então, após 10 anos trabalhar no centro obstétrico, eu sempre trabalhei na área da obstetrícia. Eu venho de Porto Alegre, na verdade, então eu me mudei para Curitiba e com isso também veio essa mudança profissional. Então, hoje eu atendo famílias, casais principalmente, grávidos, num outro modelo de assistência que seria parto domiciliar planejado, ou seja, tudo acontece dentro do ambiente familiar, e também acompanhamento hospitalar, onde a gente inicia esse processo do trabalho de parto e depois faz essa transferência junto com o casal para a maternidade da escolha deles. Então, eu acho que em relação a falar sobre a integralidade desse serviço, seria exatamente esse processo de que são várias pessoas que estão envolvidas. Então, tanto questão profissional, quanto maior essa equipe de atendimento em relação a esse casal, então aqui eu incluo tanto o obstetra, né, o médico obstetra, enfermeira obstetra, doula, fotógrafa, né, então nós temos uma equipe bem grande quando esse casal tem essa condição, né? Então a gente sabe que hoje também a questão financeira varia muito nesse sentido. Então, quanto maior a equipe, mais possibilidades de ter um atendimento individualizado, respeitoso para esse casal, para essa família e para esse bebê que está chegando. Mas por que eu fiz essa mudança, digamos, né, nesse atendimento? Porque dentro do ambiente hospitalar, eu percebia e via que aconteciam muitas coisas, então lembrando, claro, isso há 18 anos atrás, então muitas coisas melhoraram, muitas coisas estão mudando, a gente está nesse movimento de mudança em relação tanto à violência obstétrica quanto em relação à violência neonatal. Então,
essa equipe multiprofissional, ela também proporciona esse movimento de melhora nesse acompanhamento em relação ao parto e o nascimento. Mas em relação ao meu acompanhamento em si, a gente já faz esse processo desde da gestação. Então, claro, tem, por exemplo, mulheres que me procuram já antes. Então, Cris, eu sou uma tentante, eu já quero descobrir isso muito, eu já quero me preparar. Então, a gente já faz esse trabalho prévio. Mas a ideia realmente é essa educação perinatal, principalmente para a mulher, para o casal, para o marido, para a companheira, para o parceiro, aonde eles são os protagonistas desse momento. Então, a gente muda esse contexto de que o médico, a enfermeira que faz o parto, na verdade, a gente presta assistência ao nascimento, mas quem faz o parto é a mulher, tá? Então, isso é bem importante trazer esse empoderamento de volta para esse contexto nosso, né, feminino, das mulheres. Então, a gente faz todo esse trabalho de preparação para que a mulher consiga entender também o seu processo e, ao mesmo tempo, também tentar diminuir essa grande massa, esse número tão alto que nós temos hoje em dia de cesáreas, né? Então, geralmente essas mulheres que procuram essa forma de assistência, elas já têm uma certa bagagem de conhecimento, então elas querem vivenciar essa experiência do parto mais natural possível. Então, aí, eu acho que esse é o meu papel e a minha missão de realmente acreditar nessas mulheres e de bancar isso junto, né? No sentido de que, não, a gente consegue fazer isso, nós nascemos para isso, né? Nós nascemos para parir, para desenvolver e para trazer crianças para esse mundo. Claro que a gente sabe que tem algumas situações que realmente a cesárea ela é necessária. Então, muitas vezes também isso acaba gerando essa, nossa, mas então tu só trabalha com parto natural, parto domiciliar. Não, a gente acolhe as mulheres e as escolhas delas. Mas eu acho que o mais importante é trazer esse conhecimento, elas entenderem o processo e saberem por que um parto natural, por que um nascimento vaginal traz mais benefícios, tanto para a criança quanto para a própria mulher, no sentido de recuperação, primeira infância, a longo prazo, até pela reprodução sexual mesmo, né, da mulher, enfim. Então, eu acho que a questão toda é esse conhecimento mais técnico em relação a esse processo, e aí ela vai fazer as escolhas dela a partir desse conhecimento e arcando com as suas responsabilidades, com as suas consequências. Mas, enfim, eu sou suspeita para falar em relação ao processo mesmo do nascimento. Então, como eu comentei com vocês, o início ele acontece em casa, em domicílio. Então, a ideia é realmente essa, principalmente em relação ao parto domiciliar planejado. A primeira escolha é que a mulher se sente à vontade e segura no seu ambiente, né? Então, existem alguns critérios também para ter um parto domiciliar. Então, não é qualquer mulher que pode ter o parto em casa. Então, também não é uma coisa assim que é uma escolha da noite para o dia. Vi um filme lá que teve um bebê que nasceu em casa e agora eu quero ter um parto domiciliar. Então, existe toda uma preparação, existem critérios. Então, um deles é que a mulher tem que ter uma gestação de baixo risco, não existir nenhuma doença prévia, como, por exemplo, diabetes, hipertensão já crônica da mulher. Então, tem algumas condições que a gente avalia quando vai realmente optar por esse plano A, que seria o plano domiciliar, do parto domiciliar. E aí também, comentando sobre o SAMU, a gente tem, claro, graças a Deus não tenho muitas experiências com o SAMU, mas as experiências que eu tive, que a gente precisou acionar, foram muito positivas. E eu vejo também que como as coisas vão mudando e vão melhorando nesse sentido, que as equipes, as próprias equipes, elas já têm um conhecimento dessa modalidade do parto domiciliar planejado e sabem que a enfermeira obstetra, ela tem esse aval, tanto inclusive o nosso conselho de enfermagem, ele permite e apoia a assistência em relação ao parto domiciliar planejado pela enfermeira obstetra. Então,
sempre quando a gente vai montar esse planejamento, dentro desse planejamento existe também o plano A, plano B, plano C, e um dos planos seria essa transferência, se for porventura necessária. Nós também trabalhamos com o SAMU nesse sentido. Então, essa integralidade, ela acaba sendo grande mesmo em relação tanto aos profissionais, como eu comentei, tanto à equipe. Então, a equipe que já vai aguardar, por exemplo, a mulher dentro do ambiente hospitalar, como também, se for preciso acionar essa emergência por alguma alteração ali ao decorrer do processo, algo inesperado. Então, acho que daria para falar muita coisa, assim, não sei se de repente a gente pode começar a responder as perguntas para direcionar um pouco mais, porque é um universo aí, dá para falar muito tempo sobre o parto. É um mundo à parte, né? E, né, como você viu, querendo ou não, sempre a gente, né, vai tendendo, seja na urgência, emergência, né, a gente vai tendendo aí para mostrar, porque geralmente o parto, ele é um momento de felicidade, né, ele é um momento, muitas vezes, esperado, né, pelas famílias que buscam, né, então, eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa questão da integralidade lá no parto domiciliar? Porque a gente sabe que às vezes não tem só, às vezes tem mais algum filho, né? Hoje em dia a gente vê muitas vezes, tem um pet, né, que é de estimação, inclui lá junto, não inclui, como que é? Porque a integralidade permeia a gente levar em consideração as necessidades e, como você falou, os desejos, as vontades daquela mulher, daquela família que está gestando e vai parir, né? E aí, como que é para vocês isso? Por exemplo, você falou que tem a equipe. Já teve alguma situação inusitada, né? De alguma questão diferente que teve lá na família, que quiseram incluir? Então, respondendo essa questão da integralidade, né, linkando com tudo isso que a gente falou, então, eu acho que a escolha da mulher em relação ao parir em casa, primeira coisa, ela se sente à vontade naquele ambiente, então, realmente, ela quer viver essa experiência 100%, lembrando então que o parto domiciliar, ele não vai ter analgesia medicamentosa, é um processo totalmente natural, fisiológico, a gente aguarda ela entrar em trabalho de parto espontâneo e a gente não sabe se esse parto vai levar 3 horas ou vai levar 13, 15, 18 ou 24 horas, né? Por isso também a importância dessa preparação prévia. E aí vai muito dessa dinâmica familiar, então tem tanto famílias que eu atendo onde vai ser o primeiro filho, quanto famílias onde já tem 3, 4, já é o 5º filho. Então, a escolha também de ter o parto em casa é para não mudar essa dinâmica do dia a dia, digamos, essa rotina familiar. Então, todos acabam sendo incluídos. O que eu gosto sempre de sugerir é que quando nós fazemos as consultas, porque tudo acontece em casa, né? Então, as consultas, elas são domiciliares, e aí todos né, daquele núcleo familiar participam. E aí eu sempre sugiro que, por exemplo, a minha sogra quer estar junto, a minha mãe quer participar também, eu quero chamar a minha melhor amiga. Então, o ideal é que todos estejam nessas consultas para que a gente crie esse ambiente seguro e favorável e também para que não existam essas dúvidas. Então, a gente sabe que mãe, né, então, mãe vendo a sua filha parir é diferente de uma mulher que está apoiando uma outra mulher. Então, tem essas particularidades, vamos dizer assim. Então, por isso que é importante preparar essa família. E, claro, assim, eu sempre falo que é a mulher que manda, ela que está ali no ambiente dela. Então, tudo que for daquele ambiente, eu tenho cachorro, tenho papagaio, tenho periquito, tenho gato, todos vão estar naquele ambiente. A gente não impede ninguém de participar, né? Desde que, claro, existe, né, higiene, limpeza ali do local, tem alguns critérios básicos, mas é assim, é a flora dela, já tem as bactérias ali do ambiente que todo mundo já está familiarizado. Mas teve uma situação onde
Na verdade, a filha, ela não tinha intenção da mãe saber que ela iria ter, né, o parto em casa. E aí a gente sabe, né, sexto sentido da mãe. Então ela começou a ligar para a filha e a filha não atendia, porque a gente estava ali no processo do trabalho de parto. E aí, de repente, alguém começou a bater na porta. E aí a mãe desesperada meio que invadiu assim a casa e assim tava toda a equipe, tinha as enfermeiras, tinha fotógrafo, tinha doula, o companheiro, o filho mais velho, estávamos todos lá naquele processo. E aí a parturiente, ela foi pro chuveiro e a mãe foi atrás. E aí ela começou a falar que como é que ela pôde fazer isso, porque como é que ela não sabia, porque, né, muitas pessoas acabam achando que é algo perigoso ou inseguro por conta do desconhecimento mesmo, né, desse formato de acompanhamento. Só que também foi um momento muito bonito, porque enquanto elas estavam no chuveiro ali discutindo, digamos assim, elas estavam também se resolvendo algumas questões, enfim, delas, como mãe e filha, filha e mãe. E aí, enfim, resumindo, ela já estava no momento assim que estava um pouquinho travado o parto e parece que a chegada da mãe, aquela situação de conflito, ajudou a trabalhar algumas questões delas. Elas saíram do chuveiro, ela começou com contração e a mãe do lado pegou a mão, começou a apoiar, começou a falar que ela ia conseguir, que ela ia dar conta. No fim das contas, ela pariu na sala com a mãe do lado. A mãe ficou super emocionada, assim, super bancou mesmo, aquela coisa do tipo, não, tu vai conseguir, tu vai dar conta. E depois ela ficou, assim, maravilhada, porque ela não imaginava que era aquilo, ela achava que era uma coisa, assim, que a gente ouve há 30 anos atrás, as parteiras ali que levavam um paninho ali, aqueciam a tesoura dentro na água fervendo ali, gente, é completamente diferente. A gente tem toda uma estrutura, a gente leva equipamento, tem materiais de primeiros socorros, torpedo de oxigênio, embu de reanimação. Nós temos, né, o preparo e temos as capacitações básicas de primeiros socorros, atendimentos de emergência, urgência. Enfim, então foi um momento muito bonito, porque ela realmente se entregou, e eu acredito que ela também trabalhou o processo dela interno como mãe, como alguém que pariu, ou que talvez não conseguiu parir daquela forma, não teve o parto natural dela, né, imagino eu. Enfim, então foi um momento muito bonito, assim, um momento muito emocionante, e eu sempre agradeço, assim, porque a gente acaba... Eu me permito a viver um momento desses e também estar dentro daquele ambiente, né? Então, essa integralidade acaba sendo que eu também faço parte daquela família naquele momento. Então, que honra de poder participar de um momento tão incrível e tão único para aquela família e acaba sendo também um pedacinho meu daquela experiência. Então, acho que é isso. É uma integralidade que ela perpassa, assim, né, um subjetivo aí, né? Porque às vezes, como você colocou, são questões que nem a pessoa mesmo às vezes sabia que estavam ali, que precisavam ser resolvidas, né? E aí, num momento desse, né, em que hormônios, emoções, né, tudo está bem à flor da pele, né? As coisas vão se encaminhando, né? Muito bacana. É uma terapia em grupo. Bem familiar, bem isso. E eu queria que você mencionasse um pouquinho, conta pra gente um pouquinho, por que é que precisa, né, que nem você falou, desmistificar, falar, né, que as pessoas têm um imaginário aí, né, de como que vai acontecer, cortando, né, com uma tesoura, de uma forma que vai higienizar de qualquer jeito, né? Por que é que a gente precisa desmistificar isso e aquele parto lá, né, uma cesárea, um parto hospitalar, não causa esse desconforto, né? Como no caso dessa, né, dessa situação que você mencionou, né? A mãe entrou toda preocupada, né? Mas como assim, né?
porque ninguém se surpreende quando fala assim, né, encontra uma gestante, né, vai nascer como? Eu vou fazer cesárea. Ninguém fala assim, nossa, mas como assim você vai fazer uma cesárea, né? E aí essa situação tem toda esse espanto, né? Não é natural. Uhum. Então, acho que a primeira questão seria cultural, nossa mesmo, né? Então, esse mundo moderno, a gente sabe que o Brasil é um dos países com maior índice de cesárea, principalmente no setor privado. Então, nós temos aí em torno de 90% de cesáreas no setor privado, enquanto no SUS beira ali 45%, 50%, né? E o preconizado seria 15%, que aí sim seriam aquelas cesáreas realmente necessárias, de emergência, bem indicadas, vamos dizer assim, né? Então, quando nós falamos em parto domiciliar planejado, acontece realmente esse espanto em relação às pessoas. Mas por quê? Por que você vai optar por isso se nós temos, digamos, o privilégio de poder ter essa estrutura hospitalar com todos os equipamentos, com toda a modernidade que existe hoje em dia? Então, as pessoas associam muito o parto domiciliar àquele parto tradicional, das parteiras tradicionais, aonde não chega, né? Então não chega uma equipe, por exemplo, então em cidades mais distantes, onde não tem um hospital mais próximo. Mas hoje dentro da capital, por exemplo, nós que estamos em Curitiba, nós temos toda essa estrutura, no sentido de estrutura de materiais e equipamentos que a gente leva para dentro de casa. E aí, claro, levando também sempre em consideração que para poder ter o parto em casa tem que ser realmente baixo risco, sem nenhuma complicação. Então, é um trabalho de parto que vai fluir num processo natural. E aí, durante todo esse processo, nós, como enfermeiras obstetras, nós vamos ficar auxiliando esse momento. Então, existe a avaliação do bem-estar fetal durante todo o processo ali do trabalho de parto. Existe a contagem da dinâmica uterina, da evolução do trabalho de parto. Então, a enfermeira obstetra, ela pode avaliar a gestante, ela faz o toque vaginal, ela avalia a dilatação, avalia a posição do bebê, a descida, enfim, todo esse processo. E aí, uma das questões também, eu acho que causa esse espanto, é porque não existe a figura do médico dentro do ambiente domiciliar. Então, hoje em dia, as enfermeiras obstetras que fazem esse acompanhamento de atendimento em domicílio. Então, acho que já parte aí, né, um pouco dessa surpresa de que, nossa, mas você pode assistir, né? Então, nós temos essa capacitação de avaliar riscos, avaliar alguma alteração, avaliar algo que está saindo daquela curva de normalidade. E aí também, em contrapartida, temos esse planejamento B, C, enfim, para onde nós vamos, quanto tempo de distância até uma maternidade, se existe backup lá nos aguardando ou se vamos ser atendidos pelo plantão. Então, uma das questões importantes também, por exemplo, em locais mais afastados, num ambiente rural, se a casa for longe, mais de 30 minutos de deslocamento até o hospital de referência, já é um ambiente que não é propício para um parto domiciliar. Então, por isso que a gente, né, tem bastante critérios em relação a esse acompanhamento. E aí sempre também trabalhando com o casal, as possibilidades, né, enfim, apesar de ser baixo risco, a gente sabe que nada é 100% e não existe segurança em nada, né? Então, a gente sempre vai trabalhar também essas situações que vão fugir da normalidade e a gente precisa se preparar, deixar tudo muito bem planejado, né? Plano A, plano B, plano C. Mas não sei se respondi a tua pergunta, acabei falando. Não, eu acho que é bem nesse sentido, né? A gente tem um senso comum, uma cultura, né? Uma cultura cesarista, e aí quando você tenta resgatar essa naturalidade, né? E eu vejo até pela cultura que nós temos, um modelo mais patriarcal, né? Tipo, dessa dificuldade de trazer um empoderamento para as mulheres, né? Então, eu acho que esse movimento, né, principalmente com essa mudança aí, né, de trazer
luz algumas questões, vamos dar nome, né? É violência obstétrica? É violência obstétrica, né? Então, eu acho que isso ajuda a desconstruir e fortalecer, né, essas mulheres, essas famílias, né? Assim como a gente tem gente nos acompanhando aqui no chat e já estão colocando aqui que deve ser muito emocionante, né? Eu acho que encerramos assim essa parte de colocações, né? Cada uma colocou as suas perspectivas e a gente podia partir para a discussão e fazendo junto com as perguntas aqui do chat, que a gente tem bastante gente comentando aqui, tá? Elogiando, né? Parabenizando, né? As atuações. E aí eu vou voltar aqui, vou pedir licença, vou ter que me virar aqui um pouquinho para ir acompanhando aqui no chat. Ou você consegue acompanhar aí, prof? Estou conseguindo. Tá conseguindo? Aqui, então, maravilha. Mas eu queria aproveitar e perguntar para a Cris, quando eu apresentei ela, né, ela se coloca, se diz parteira de alma. E aí vem a pergunta, de onde isso? Por que isso? Pode contar um pouquinho para a gente? Como é essa definição para você? Sim. Então, aqui a minha base, a minha formação é acadêmica, eu fiz técnico de enfermagem, passei por alojamento conjunto, depois fiz a minha formação em enfermagem, depois fiz a minha especialização em enfermagem obstétrica. Então, tive vários anos de experiência na área hospitalar, onde a gente sabe que, na época, por exemplo, eu fiz a minha especialização em 2011, e aí naquela época a gente achava um absurdo se não conseguir fazer uma episiotomia na hora ali do estágio probatório, né? Então, para vocês terem uma ideia, ainda bem que a gente evolui e aprende, né? Com o tempo, enfim, e vai se atualizando em relação às evidências científicas. Enfim, então eu comecei com essa base mais acadêmica, e aí quando eu mudei dessa área dali da hospitalização para esse ambiente mais familiar, ambiente domiciliar, eu acho que eu acordei, assim, abri os meus olhos para essa questão realmente da parteria, né? Então a gente sabe que existem as parteiras tradicionais, existem um pouquinho assim, não digo que eu sou, por isso que eu falo muito que é de alma, né? Porque eu não posso me classificar como parteira na tradição, né? Eu acho que é um outro lugar, um outro momento, mas de alma eu sou parteira porque realmente a minha função maior é assistir esse milagre da vida acontecendo, e como a gente fala, a gente só realmente coloca a mão ou só intervém quando realmente tem a necessidade de fazer isso. Então, qual é o nosso papel? A gente, para quem é da área assim, da obstetrícia, hoje em dia escuta muito falar em hands-off, né? Então, a gente não toca, a gente não mexe. Tanto por isso que a gente fala muito dessa questão do eu não faço parto, né, eu só estou assistindo, quem faz o parto é a mulher. Então, por isso dessa questão da parteira de alma, porque realmente eu estou ali aproveitando, curtindo esse momento e estou me colocando à disposição, claro, nunca tirando também o meu olhar técnico, né? Então, às vezes, eu também me pergunto assim, Cris, o que tu sente na hora que tá nascendo ali? Tu chora? O que tu faz? Tu te emociona? Claro que lá dentro eu me emociono, mas por fora eu tenho que estar focada e olhando a parte ali, se acontece alguma distócia, alguma situação que eu preciso entrar em ação. Então, depois, quando o bebê nasce, quando tá tudo bem, a gente tá ali se abraçando, todo mundo se abraça, começa a chorar. Então, é um momento muito lindo, assim. Mas por isso que eu digo que eu me considero parteira. De alma. De muito alma. Interessante. Que maravilhosa essa sua definição para si mesma, né? Enquanto profissional, enquanto enfermeira nessa área de atuação. Então, vamos lá para algumas perguntas, pessoal, que nós temos aqui no chat. Nós temos aqui a Mariane Silva, que está pedindo um conselho para vocês. Ela quer saber, né, qual o conselho que vocês podem dar para uma pessoa que está iniciando os estudos, uma graduação aos 45 anos de idade. É tarde para ela estudar, para ela iniciar uma graduação? Ingrid, o que você pensa sobre isso? Mariane, né? Mariane. Eu acho que nunca é tarde para a gente fazer nada. A idade
é uma coisa que não vai te impedir de fazer nada. Você vai conseguir atuar na área que você escolher, você só tem que correr atrás. E eu acho que o conselho que eu te daria nesse momento é aproveitar toda a bagagem de vida que você tem, todo o conhecimento dos contextos que você já vivenciou, para trazer isso para a sua atuação como enfermeira. O conhecimento que você tem de vida também traz bagagem. Você vai, por exemplo, na parte de parto, com 46 anos, talvez já tenha filho, então você já tem uma vivência para passar para as mulheres. Na parte de urgência e emergência, o que você já não viu, já vivenciou no decorrer da sua vida? Como que você traz isso? Não veja a sua experiência de vida como alguma coisa que vai te atrasar, mas como alguma coisa que vai te elevar em conhecimentos de vida associado ao que você agora vai adquirir de conhecimento acadêmico, que é muito o que a Cris estava falando, né? Que ela tinha toda uma bagagem acadêmica e que ela trouxe isso um pouco para a realidade de vida. Então, ela trouxe um pouco de alma para o conhecimento acadêmico. E isso você vai trazer com a sua bagagem de vida. Nunca desanime por causa de idade, isso não impede nada. Que conselho, não é, pessoal? Então, idade é um número, né? Faça aquilo que você gosta, que você tem vontade, e aprender nunca é tarde. Na nossa profissão, na enfermagem, nós aprendemos todos os dias, cada dia tem algo novo que a ciência traz e a gente precisa ir lá, estudar, se apropriar para a gente colocar em prática aí na nossa profissão. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui do JP Almeida. Atualmente, quais os maiores desafios e dificuldades enfrentados pelos profissionais de enfermagem no país? E como podemos nos destacar perante a equipe de enfermeiros e realizar-se profissionalmente? Vou trazer essa pergunta para a Alexandra e, claro, se vocês quiserem complementar depois, fiquem à vontade. JP? JP. JP, ótima pergunta. É uma pergunta que traz muita reflexão e precisa de muito amadurecimento para respondê-la, né? Quais são as nossas dificuldades que enfrentamos? Muitas. E eu acredito qual que é o posicionamento nós enquanto enfermeiros. Eu lembro que nossos professores, não sei se a Ingrid lembra, a Ingrid é da mesma formação que eu, eles sempre falavam para a gente que o enfermeiro ele é a espinha dorsal do Sistema Único de Saúde. E hoje eu vejo que essa frase ela é extremamente real e digna de ser verdade, né? Porque o enfermeiro ele traz a cara para a sua equipe, de fato, ele traz a cara para o seu serviço, né? Se o enfermeiro ele é motivado, se ele incentiva a equipe, se ele é um bom líder, se ele sabe administrar o tempo, sabe administrar, enfim, se ele tem dons ali, eu digo dons ou competências e habilidades e atitudes, ele consequentemente vai motivar e vai trazer a equipe junto para ele para um resultado em comum. Então, eu acho que o maior desafio é a gente conseguir vencer essas barreiras, né? Não é fácil, temos enormes desafios. Eu mesmo na minha fala, né, no SAMU, falei sobre o subfinanciamento do SUS, né? Todo dia a gente fala que a gente mata um leão, né? A gente tem que se virar com o que a gente tem de forma a otimizar os recursos não por culpa apenas do governo, política, não, porque os recursos em si eles são escassos. Não adianta você fornecer e deixar lá, né, por exemplo, a torneira aberta, né? Uma hora vai acabar a água. Então você tem que, como que você vai utilizar de uma melhor forma, né? E o enfermeiro, ele tem muito esse papel gerencial. Eu vejo que o enfermeiro ele é muito assistencial, mas aonde quer que ele esteja, ele vai ter esse papel gerencial, de gerenciar a sua equipe, de melhor otimizar os recursos, de influenciar pessoas, de motivar pessoas. Então, acho que é um desafio muito grande a gente conseguir realmente formar uma equipe, né? Uma equipe que esteja em comum com os resultados, né? Que queira os mesmos resultados, e dentro, né, do Serviço Único de Saúde. Então, eu acho que a gente tem aí uma grande missão, uma linda e bela missão. Não é fácil, mas é muito motivador e desafiador, né? E os desafios nos motivam e nos fazem crescer. Acho que é isso. Eu queria só complementar o que a Alexandra trouxe sobre isso,
porque eu penso que o enfermeiro, para ele se destacar, não na questão de tipo, se sobressair frente à equipe, mas se destacar enquanto profissional, ele precisa ter, claro que essa bagagem gerencial é fundamental, sem ela nem as outras coisas da enfermagem não acontecem, mas eu acho que precisa de uma bagagem política, de entender o que está acontecendo a nível político, e não política, tipo partido A, partido B, não é disso que eu estou falando, é conhecer as políticas públicas de saúde, saber o que ela fornece de respaldo para a população, instruir essa população a usar isso como um recurso, e esse conhecimento, inclusive, utilizar com a equipe. Então, o conhecimento político de tudo que tem, todo o arsenal que é disponível pelo SUS, ela vai te tornar um profissional mais apto a se adequar a qualquer problema que venha acontecer. Então, nesse sentido, né, que você traz ali como que eu me destaco e quais são os problemas. Então, esse conhecimento político gerencial é que vai fazer com que você se destaque e consiga administrar os problemas que vão acontecer, porque em qualquer área que você for atuar, você vai ter problemas. Os problemas resolvidos, outros virão. Então, essa questão político-gerencial vai ser indispensável para que você cresça profissionalmente. A vida é assim, Sim. Não é só na profissão, não é? A vida é assim, se resolvem problemas, outros surgem e com essas experiências nós vamos aprendendo a lidar com os problemas. Alguns se tornam mais fáceis de serem resolvidos, outros nós vamos tendo que aprender novas habilidades, né? Novas formas de resolvê-los. Então, da mesma forma, profissionalmente, enquanto profissional enfermeiro, nós temos uma equipe para liderar. E liderar essa equipe não é nada fácil, né? Existem inúmeras situações, inúmeros problemas que vão surgir e cabe aí a experiência, a prática profissional, ao estudo, à dedicação que você, enquanto profissional enfermeiro, você, enquanto futuro profissional enfermeiro, vai aí realmente se dedicar, né, para conseguir ter, né, obter esses conhecimentos e colocá-los aí em prática. Cris, e para você, o que significa estar realizada profissionalmente? Ou como realizar-se profissionalmente? Eu acho que a tua primeira pergunta eu responderia, eu diria que eu já estou realizada. Pode ser que eu... Mas, realmente, assim, fazendo uma reflexão, né, eu acho que eu sou muito grata, porque hoje eu estou onde eu gostaria de estar, assim, depois de uma longa caminhada, realmente eu me realizo com a forma de assistência que eu trabalho. E como se realizar, eu acho que o primeiro ponto, às vezes a gente já sabe desde o início o que a gente quer, e às vezes a gente precisa passar por vários setores, por várias áreas dentro da enfermagem, para realmente descobrir o que a gente ama, ou enfim, o que eu quero fazer. Mas eu acho que é importante fazer esse apanhado de conhecimento para depois focar em algo mais específico e aí sim colocar mais energia, buscar mais conhecimento para afunilar, digamos, né, esse conhecimento para que realmente tu te sinta bem com aquilo naquele ambiente onde tu te encontra. Então, nós temos que experimentar, não é? Por isso que durante a graduação, Exato. A formação ela é generalista, né? E posteriormente você vai conhecendo aí quais são os campos, as áreas de atuação do profissional enfermeiro, para que então você se descubra aí qual é, né, a área que você mais se identifica e vai querer atuar profissionalmente para buscar, né, ou encontrar essa realização profissional. Muito bom. Nós temos outras perguntas aqui. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês, não é? Nós temos aqui o Pedro Nascimento, nosso aluno e monitor do curso. Que bom que está nos acompanhando aqui. E ele traz perguntas que são direcionadas a você, Cris. Então, ele está pedindo aqui se você poderia falar um pouquinho sobre o papel do homem no processo da gestação, do parto, do puerpério.
E tem mais uma pergunta dele aqui, né, sobre se existem atos que são privativos do enfermeiro obstétrico e quais são eles. Então, a gente sabe, né, que a enfermagem já é, uma grande maioria são mulheres, né, comparado, né, com o número de homens, mas também temos bastante homens na enfermagem, isso é ótimo. E eu acho que é mais essa questão do teu posicionamento em relação a estar dentro da enfermagem obstétrica. De tu te sentir bem naquele ambiente e de saber que tu tá desenvolvendo aquele papel como um profissional. Claro que a gente sabe que também, por conta de toda essa história, violência obstétrica, por toda a história, digamos, obstétrica que a gente já passou e que a gente passa, algumas mulheres, elas acabam mesmo optando por ter mais mulheres nesse ambiente do parto, do nascimento. Mas, por exemplo, a gente tem um grande colega que ele é enfermeiro obstetra, atua maravilhosamente bem e as mulheres amam ele, adoram e querem que ele esteja na cena do parto. Então, acho que mais mesmo essa entrega e esse conhecimento e, claro, se manter de uma forma profissional, aonde realmente todo mundo vai perceber que tu está numa postura de profissional naquele ambiente do parto. Mas eu acho que primeiramente é gostar dessa área, né? Querer estar na área da obstetrícia. E ato, uma boa pergunta. Um ato de enfermagem que não... Na verdade, assim, o CRM, que é o Conselho de Medicina, ele não apoia e não autoriza os médicos estarem na cena do parto dentro do ambiente familiar, né? Como eu havia comentado, no parto domiciliar planejado, somente enfermeiro obstetra que pode atuar, né? Então, acho que esse seria o nosso, né, ali o nosso ato de assistência em relação ao nascimento mesmo. Maravilha, muito bem. E o Pedro está trazendo várias perguntas aqui, ele está bem interessado na temática. Ele está perguntando assim, como garantir que haja integralidade no cuidado, no atendimento à gestante adolescente em situação de vulnerabilidade? Aqui eu trago a pergunta para as três, né? Eu acho que cada uma na sua posição consegue responder aí. Eu acho que consegue. Alexandra, acho que você consegue bem responder. Eu tô pegando só as perguntas difíceis. É o Pedro, né? É o Pedro. Pedro, isso. Parabéns pela sua pergunta. Mais uma pergunta que traz a reflexão e a crítica. Como trabalhar com vulnerabilidade, né? Especificamente de gestante. Eu acho que o enfermeiro, ele tem que se inserir no contexto, né? Ele tem que entender o nível social. Você não vai conversar com essa gestante num linguajar muito científico. Não adianta você falar em distócia, em palavras muito acadêmicas. Você tem que conversar com uma linguagem própria para a idade, para a condição social, nível intelectual. Condição financeira, a condição aonde ela está inserida, a condição política. Quais são os desejos dessa gestante, né? Quais são as suas necessidades? Quais são as necessidades da família que ela está inserida? Como que está organizado o serviço de atendimento, a rede de assistência próximo dela? Quais são os centros de referência? Você tem que trazer opções, né? O plano de parto praticamente, né? Quais são as opções que ela tem? Se ela tiver uma contração, se ela tiver uma dor, ela vai para onde? Ela chama quem? Ela faz o quê? Então, eu acho que a comunicação é você se colocar no lugar do outro, é você entender aquele contexto que aquele paciente está inserido, né? Se inserir naquele contexto o quanto você possa, né? E é um desafio, não é uma condição fácil. A vulnerabilidade, ela traz vários entraves, às vezes o próprio paciente ele não dá aquela abertura, mas talvez o paciente não dê, mas o acompanhante dela dê, ou o vizinho dê, então o conselho tutelar dê. Então você tem que criar estratégias
que você consiga se inserir naquele ambiente e trazer condições para que você consiga otimizar aquele cuidado. É muito desafiador, não são situações fáceis, que a gente às vezes tem que envolver outros setores que não só da saúde, você tem que envolver a escola, você tem que envolver o vizinho, o psicólogo, o conselho tutelar, enfim, né? A gente vai aprendendo muitas coisas na prática e com a maturidade profissional. O bom da enfermagem é que a gente aprende todo dia e a gente aprende fazendo, com os atendimentos, com os nossos pacientes. A gente não só direciona, mas a gente mais aprende do que cuida, né? E cuida tanto quanto aprende. Essa troca, assim, é muito, muito interessante. Não sei se vocês querem contribuir com alguma coisa. A questão da vulnerabilidade social, não só da gestante, né, mas de todos os pacientes, em geral, tem sido uma demanda muito difícil de lidar a nível de gestão de altas. Porque mandar esse paciente, que já veio com essa demanda social, de volta sem resolver isso, você simplesmente joga ele no sistema de saúde sem se preocupar com o que vai acontecer com ele. E como o nosso papel é realmente dar andamento para isso, que ele seja acompanhado, então é um paciente que demanda muito da gestão de altas. E o que eu tenho para dizer sobre lidar com esses pacientes em questão de vulnerabilidade social é que tem que ser uma questão trabalhada de forma interdisciplinar. Não dá para querer resolver enquanto enfermeiro. O enfermeiro tem atuação, mas vai ter o psicólogo, depende daí de qual motivo dessa vulnerabilidade. Vai ter que colocar um terapeuta ocupacional, vai ter que acionar o Ministério Público, vai ter que acionar a polícia. Então, entender essa integralidade também faz parte de entender que a gente está num contexto social que envolve outros profissionais para a resolução dos problemas de um único indivíduo. E não são problemas, às vezes, que a gente resolve do dia para a noite. Sim. São casos complexos que trazem reflexão, que trazem a interdisciplinaridade, que a gente tem que chegar e se aproximar dos outros profissionais, se aproximar da família, se aproximar do paciente. São situações muito desafiadoras, mas não são impossíveis, né, Ingrid? Sim. A gente consegue desinstitucionalizar muito mais facilmente um paciente que demanda, por exemplo, de um ventilador mecânico, porque a gente vai entrar em contato com o município vai conseguir o equipamento. Ele é um paciente altamente demandante, sim, mas é mais fácil resolver do que, às vezes, um paciente com uma questão social que fica meses para a gente conseguir resolver o problema e tirar ele do ambiente hospitalar. Então, é uma questão, assim, que, a nível de Brasil, hoje, eu vejo como a mais difícil da questão de fazer continuidade de cuidado são as questões sociais, de vulnerabilidade social. É isso aí, gente, né? Permeando aí todas as dimensões do ser humano, né? A questão social, a gente vê que a cada dia a gente tem essa discrepância, né, cada vez maior aí, desse distanciamento, né, social. Bom, gente, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas aqui, a todo mundo que participou com a gente aí pelas nossas mídias sociais, né, pelo YouTube, pelo Facebook, né? Agradecer então a todas as perguntas que foram enviadas. Muito obrigada, Cris, obrigada, Ali, obrigada, Ingrid. Agradeço também a professora Louise. E durante a semana ainda vocês terão mais informações da continuidade do evento, certo? Aguardamos vocês aí nas nossas próximas programações. Uma boa noite.